Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal, que é o primeiro dos vídeos que eu estou lançando, que eu tratarei a respeito de temas muito bacanas e importantes, como política, economia, filosofia e direito. Eu abordarei aqui nesses vídeos, nesse canal, temáticas proporcionando a vocês a minha ótica, a minha visão de mundo, tá? Trazendo para vocês discussões, reflexões a respeito dessas temáticas que vamos tratar aqui. Mas fique um alerta aqui que isso não é para trazer um combate, uma agressão, não. Aqui não são bem-vindos pessoas que não toleram opiniões diversas ou que não respeitam. Você pode divergir, desde que haja respeito, ok? Mas, mais uma vez eu reitero, seja muito bem-vindo e participe comigo, porque aqui, se você gosta, se você aprecia a apreciação de fatos, da verdade e se alegra na liberdade, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, tá? E hoje eu vou falar a respeito de um tema muito bacana para vocês e muito importante, bem contemporâneo, está acontecendo, está dando uma baita discussão. Eu vou falar a respeito da resolução do TSE que acabou de ser julgada como válida pelo STF e falar dos problemas, dos graves problemas que norteiam a respeito dela, tá? Mas antes eu vou começar explicando que essa resolução aprovada pelo TSE é uma resolução que a própria corte ela lhe conferiu a si mesma amplos poderes, superpoderes de atuação. Como assim? Por uma mera denúncia, sem a participação do Ministério Público, qualquer conteúdo, qualquer fala pode ser previamente retirada, subtraída, tolhida ou impedida de ser passado em qualquer meio de mídia. Ou seja, qualquer conteúdo pode ser censurado sem a participação do Ministério Público e sem uma discussão, tá? O que vai na contramão de todas as democracias, obviamente. E pior ainda, essa resolução foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário. E a votação por 9-2. Mas o fato curioso, pessoal, que eu quero trazer para vocês, é que comumente alguns ministros que participam do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, são os mesmos que participam do Supremo Tribunal Federal. E assim, obviamente, um magistrado que submete a decisão dele para ele mesmo, convenhamos, não é algo muito convidativo para um Estado democrático, para um devido processo legal. Nós temos que mudar isso, né? Convenhamos. É a mesma coisa que você jogar xadrez e dama consigo mesmo. Não tem muito sentido. Tem legitimidade? Você ganha de você mesmo. Ou seja, eu julgo o recurso que eu julguei. Não tem muito sentido, né? Mas, pois bem, então, obviamente, esses ministros não mudaram os seus respectivos votos, né? Seria até um pouco estranho se mudasse. E isso trouxe, obviamente, um grande problema para o nosso sistema todo que pode se desmoronar. O sistema democrático, o sistema republicano, ele pode vir a desmoronar por meio dessas ações arbitrárias e abusivas. E eu vou contar mais um pouquinho para vocês a partir de agora, mas antes disso vou pedir gentilmente que você se inscreva em nosso canal para receber os futuros vídeos. Clica no sininho, tá? É muito importante, senão você não vai receber os nossos vídeos, tá? E se você, ao final do vídeo, gostar, dê o seu like para nós, ok? Eu disse para vocês que a resolução do TSE, ela conferiu amplos poderes para o próprio TSE, ou seja, o próprio órgão conferindo superpoderes para si mesmo, ok? Eu confirmo isso porque além de agir de ofício sem a provocação do Ministério Público para poder remover qualquer conteúdo, o TSE ainda o fará isso num recorde de 2 horas. Ou seja, esse tribunal ele inovou, ele trouxe uma inovação, ele conseguiu quebrar o recorde anterior. Estava previsto que o conteúdo deveria ser retirado em até 24 horas na época da ditadura. Ou seja, eles são muito mais eficientes do que o período ditatorial que o Brasil viveu.
nos anos de chumbo, né? E há casos ainda que o conteúdo pode ser removido, pasmem, até 1 hora, de forma sumária, sem direito ao contraditório e sem a participação de outros agentes imparciais e independentes. Ou seja, isso representa uma verdadeira ruptura de um sistema democrático no Brasil, tá? O sistema democrático ele não permite, ele não tolera esse tipo de conduta, esse tipo de ação, que é uma total arbitrariedade. E vou explicar mais à frente. Mas assim, antes disso eu vou comentar com vocês a respeito de algumas falas de alguns ministros do TSE, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, etc., que tinham de fundamentar por que vamos manter essa resolução de superpoderes. Vamos manter, nós precisamos cuidar do processo eleitoral, etc. E eu vou comentar com vocês, tá? E de acordo com a fala de um deles, que eu até vou ler para você que você entenda, e eu não vou tirar de contexto o que ele mesmo falou. De acordo com a decisão, conteúdos com informações falsas ou descontextualizadas poderão ser removidos em até 2 horas, sem necessidade de processos judiciais. Olha o que foi dito, olha o que está descrito nessa matéria jornalística. Olha, informações falsas já é polêmico, né? Porque você precisa de um tempo de maturação para dizer que aquele conteúdo é falso ou não. Outro problema, e se a informação for claramente, nitidamente falsa, posso remover? Ok. Mas você vai remover de todo mundo? Tem certeza que você vai remover cada informação falsa de todo mundo? Pensa bem. Só que o nobre ministro ainda vai um pouco mais longe. E estranhamente ele fala de informações não falsas, descontextualizadas. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou categoricamente que não importava se as informações fossem verdadeiras, mas se elas desinformassem, elas poderiam ser retiradas. Gente, isso é uma atrocidade contra a nossa inteligência. Isso é uma aberração jurídica e lógica. Evidentemente, se a informação é verdadeira, ela não pode, primeiro, ser tolhida, ela não pode ser impedida de ser passada, de ser transmitida, de ser divulgada. E evidentemente que se ela é verdadeira, ela não vai desinformar de uma forma clara. Como ele está dizendo, óbvio, é uma contradição na própria fala do ministro. A informação verdadeira que desinforma. Ora, o que desinforma é a informação inverídica, né? Mentirosa. Ou seja, é uma falácia, uma narrativa que não convence a ninguém. Nem uma criança de primário seria convencida com tal argumentação. Que, desculpe, ministro, é pífia, é muito ridícula. Por favor, melhore nas suas desculpas, na sua fundamentação, com todo o respeito. Continuando. Além do mais, não há necessidade de processos judiciais. Ou seja, por uma mera decisão unilateral de um desses ministros, qualquer conteúdo pode ser previamente ou posteriormente removido de uma forma quase instantânea da mídia e das redes sociais, da internet, etc. Agora eu venho trazer com vocês a respeito de quais palavras-chave que os ministros disseram. Mídia, candidato adversário Bolsonaro, você não pode falar essas palavras, você está impedido de falar essas palavras do candidato Lula, tá? E vocês vão pensar, refletir comigo se isso é justo, é adequado ou não é. Vamos lá. As palavras são ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores. Dentre outros termos também, eu não vou entrar nesse mérito aqui. A questão o Bolsonaro também estava impedido de dizer que o Lula disse aquilo que ele disse a respeito da pandemia, que todo mundo sabe, aquelas palavras infelizes que não podem ser apagadas da mente do brasileiro que o ex-presidente disse. Mas enfim,
Vamos lá, eis aos fatos, né? A gente começa analisando essas palavras e dizendo, bom, se eu acho razoável que fake news sejam removidos, ainda que eu ache razoável, num sistema democrático isso não seria permitido. Num justo sistema isso, e eu vou explicar por quê. Mas, supondo por hipóteses admitíssimos que fake news, que notícias falsas, claramente notórias, elas pudessem ser removidas da internet ou da mídia, enfim, ou impedidas de serem declaradas, como é esse caso. Há uma ordem de dizer, você não pode falar isso. A censura está nesse sentido. Mas vamos lá, a primeira palavra é ladrão. Ora, gente, é do saber de todos que o termo ladrão é muito utilizado por qualquer um, pelo homem médio, para qualquer pessoa que foi pega subtraindo, se apropriando do que não lhe pertence. Pode ser dinheiro de alguém, pode ser um ladrão, pode ser um furto, um roubo, um ladrão de galinhas ou não, mas ladrão é aquele que subtrai o que é do outro. E ficou fartamente comprovado que Lula orquestrou a maior quadrilha, a maior organização criminosa de desvio de verba pública da história do mundo. Do mundo. Está mais que comprovado isso. E não foi só um incidente, foram dois. Foi o grandiosíssimo escândalo do Mensalão, que até então, até aquela altura, era o recorde da maior história de corrupção já conhecida, que depois foi superada por outro recorde, o do Petrolão, da Lava Jato, que foi revelado, que foi fartamente, exaustivamente comprovado como o maior, então, esquema de corrupção do mundo e diversas provas, diversas testemunhas, diversos delatores apontam o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, como o grande orquestrador, inclusive pessoas bem próximas a ele, tá? Pessoas íntimas, muito próximas, que conviveram anos com Lula, disseram isso. Então, gente, dizer que Lula é ladrão é uma obviedade. Não tem nada de mentiroso nisso. Primeira, grande censura que deve ser altamente criticada e combatida por nós. Essa daí, pronto, já está derrubado essa falácia. Segunda palavra que foi censurada, que não pode ser dita, ex-presidiário. Gente, ex-presidiário, novamente, é quem estava ingresso em algum sistema prisional, quer seja ele após condenação definitiva ou não, para o povo. Essa palavra é quem estava preso, gente. Ah, você estava preso? Então você é ex-presidiário. Aqui não vamos entrar na tecnia precisa do termo, no juridiquês preciso de ex-presidiário, como aquela pessoa que foi condenada só após o trânsito em julgado, porque esse não é o sentido da palavra. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ex-presidiário é alguém para uma pessoa comum, porque, gente, as matérias jornalísticas não são feitas para advogados e não são feitas para juristas. São feitas para o homem comum, são feitas para todos. E na ótica de qualquer pessoa que não é do universo jurídico, ex-presidiário era alguém que estava preso. Simples assim. Portanto, não é fake news, portanto, não é mentira e o passado está sendo reescrito. Vamos lá. Outra palavra que foi censurada pelo TSE, descondenado. Gente, descondenado pelas nossas regras do português, é alguém que estava condenado. Gente, é óbvio, qualquer um consegue entender isso. Lula esteve condenado. Se a decisão dele foi anulada por questões processuais posteriormente, é um outro detalhe. Mas Lula, de fato, é um descondenado. Porque uma vez condenado e não estando mais condenado, ele é um descondenado. Não há fake news, não há mentira alguma nessa palavra. Portanto, uma censura absurdamente ridícula. Vamos lá. E por fim, uma das mais engraçadas, que eu acho, essa é cômica, essa eu achei interessante.
até curiosa. O Lula não pode ser chamado de amigo de ditadores. Ah, gente, pelo amor de Deus, essa parece que isso aqui parece que isso aqui é roteiro de comédia, de Zorra Total, coisas assim. Parece que eu tô entrando num grande show, né, de comédia, porque que absurdo, gente. Tá na cara, tá escrito, tá escancarado diversas matérias. Lula declarando isso, o ditador lá, o da Nicarágua, da Venezuela, etc., e o da Bolívia, que não está mais, mas que esteve. Ditadores disseram várias vezes, Lula é meu amigo, Lula é meu companheiro, e vice-versa, os elogios eram recíprocos. Ou seja, o Lula já declarou que era amigo deles, eles declararam que era amigo do Lula, isso já é pauta encerrada, gente. Dizer o contrário é querer apagar o passado. Ou melhor, reescrever o passado, que é mais grave ainda. É absurdamente tirânico contra a nossa inteligência e contra o Estado democrático de direito. É um absurdo. Agora eu passo a falar com vocês, a tratar de vocês, mais falas dos nossos nobres ministros que hoje têm superpoderes para poder censurar tudo na internet. Vamos lá. E eu vou na fala do Edson Fachin. Quando essa abusividade se materializa no regime da informação, recalcando a verdade e compondo-se de falsos dados e de mentiras construídas para extorquir o consentimento eleitoral, a liberdade resta aprisionada em uma caverna digital. Que lindo, hein? Caramba, o senhor devia ser poeta. O senhor manda bem. Mas sobre o aspecto lógico e sobre a verdade minimamente conhecida de todos, isso aqui é uma grande besteira. E há uma grande contradição que o ministro fala aqui. Ele fala de falsos dados. Ora, ministro, as palavras que eu disse que estavam censuradas agora anteriormente, essas palavras que estão previamente censuradas, elas são falsas? Nós acabamos de demonstrar que todas elas são verdadeiras, são verídicas. Não tem nada de dado falso. Portanto, é uma contradição a sua própria fala. Mas, gente, as incoerências, a hipocrisia, as contradições continuam. Eu vou só pegar mais uns exemplos para vocês das fundamentações sem pé e cabeça dos ministros. Agora, já Alexandre de Moraes, o nosso professor Xavier da segunda dimensão, ele diz que é uma brincadeira de bom gosto, tá, gente? O professor Xavier é muito legal. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral já assentaram que não se pode utilizar em um dos fundamentos da democracia a liberdade de expressão para atacá-la. Olha que curioso! Ele diz que eu ataco a democracia através da liberdade de expressão. É muito engraçado, é muito curioso. A liberdade de expressão faz justamente o contrário. Quanto mais liberdade de expressão há, a democracia é cada vez mais fortalecida. Isso é uma grande besteira, isso é uma grande falácia. Mas ainda que ele estivesse querendo dizer, não disse, mas ainda que ele estivesse querendo dizer, eu ainda vou ser bonzinho com ele. Vou ser bonzinho com ele. O abuso da liberdade de expressão. Talvez ele quisesse dizer isso. Ele não disse, tá? Então, enfim. Mas talvez ele quisesse dizer isso. Se ele estiver falando do abuso da liberdade de expressão, mais uma vez, gente, também não tem cabimento. Porque, afinal, quem deve ser o censor? Quem deve ser o curador da verdade? Quem tem sabedoria? Quem deve ter o poder para dizer a todos os brasileiros e brasileiras: você disse a verdade, você disse a mentira. Isso está certo, isso está errado. Gente, isso é muito poder. Isso é inadmissível numa democracia. Numa democracia, num Estado, numa república, no Estado de Direito, você tem que dar liberdade para as pessoas e há instrumentos jurídicos para se combater os abusos. Há crimes penais de calúnia, difamação e injúria. Há ações indenizatórias para os ofendidos. Existem outros instrumentos, existem medidas liminares para dar direito de resposta. Não, mas sem censurar o outro conteúdo. Dar direito de resposta não significa que eu devo censurar o outro conteúdo. Enfim, gente, já há mecanismos no nosso sistema normativo que privilegiam ao ofendido. Isso não tem nenhum sentido. Seguindo.
Por fim, Edson Fachin ainda rejeitou a ideia de que a resolução seria uma forma de censura prévia, porque o controle judicial é exercido após a publicação do conteúdo falso e sua aplicação é restrita ao período eleitoral. Gente, desculpe eu ter que falar isso, para mim é até chato, mas o ministro Edson Fachin, ou ele está com amnésia ou ele está faltando com a verdade. Por quê? Primeiro, ele falou que não há censura prévia. Então ele admite que tem censura que não é prévia? Toda censura é vedada pela Constituição Federal. A censura posterior, ela é censura, ela não deixa de ser censura. O fato de eu dizer, de eu querer dar um outro nome para aquele objeto, não desconstitua a natureza daquele objeto. Ou seja, o fato de eu dar outro nome para censura, ela não deixa de ser censura. Aí ele quer se defender dizendo, nós não temos censura prévia. Ah, não? E aquela ordem emanada para o Brasil Paralelo que o impediu, que deu a ordem no sentido, abstenha-se de divulgar um futuro episódio. Abstenha-se de divulgar um futuro episódio. Ué, isso não é censura prévia? Se o episódio ainda não foi lançado e eu dou a ordem para você não lançá-lo, para você não divulgá-lo, para você não transmiti-lo para os seus clientes. Ou seja, eu não estou me remetendo a uma ordem futura? Por acaso eu não estou me remetendo ao futuro? Por acaso isso não é censura prévia? Ora bola, gente. Os ministros, eu acho que eles, não sei, eu acho que ou eles são muito iluminados, ou eles estão num pensamento, no raciocínio que nós não somos capazes de perceber, de captar esse raciocínio, ou há um esculhambamento, há um desrespeito para com o povo brasileiro muito grande, porque isso é demais, gente. E por fim, eu vou fazer a seguinte reflexão. Será que as profecias de 1984, de George Orwell, a respeito da instauração do Ministério da Verdade, não estariam se concretizando, não estariam se cumprindo nesse exato momento? Fico por aqui. Fiquem com Deus e que Deus abençoe o nosso país.